Pronto, a gravação foi iniciada. Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos começar a continuar a nossa parte de função, né? Nós acabamos ali em domínio de função, nós vimos domínio mais na parte algébrica da coisa, né? Pegar uma função e escrever o domínio dessa função, né? Fazendo contas. Hoje a gente vai estudar gráficos de funções, ok? A gente viu que se eu pego uma função, sempre associado, tá? Então, será que se eu olhar para a função do ponto de vista geométrico, que é do ponto de vista gráfico, o que eu consigo tirar do gráfico dessa função? Quais informações sobre a função o gráfico me dá? Será que ele consegue me dar quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é a imagem, quem são as raízes, quem são os máximos, quem são os mínimos, né? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Olhar para alguns gráficos de função e tentar tirar informações sobre esses gráficos. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A dúvida, chamem aí. Vocês estão vendo qual tela aí, gente? Tá escrito gráficos. Gráficos. Ok. Então, vamos lá. Nós vamos começar a estudar, então, os gráficos, ok? Vamos pegar aí, ó. Aí a gente tem um diagrama de Venn, né? Suponha que esse diagrama de Venn, ele foi gerado pela função, uma função f de A em B, ok? A gente já sabe o domínio dessa função, imagem, a gente sabe que o domínio é o conjunto A, a imagem é o conjunto B, desculpa, contradomínio é o conjunto B, a imagem é o conjunto formado pelos elementos -1, 1, 2. Como é que eu faria para esboçar o gráfico dessa função? O que seria o gráfico dela? Ia ter que ser o eixo X, e que é o domínio, e B, o eixo Y, que é o contradomínio. A em função de A, B em função de A. Né? Vamos lembrar disso. Toda vez que eu falo de domínio, eu estou falando de X, ok? Toda vez que eu falo de contradomínio, eu estou falando de Y, F de X. Galera, o que vocês estão vendo aí na tela? Vocês já estão vendo o gráfico aí? Estamos vendo o plano cartesiano. Porque como eu estou pelo celular, o meu está dando muito atraso. Aí eu fico pensando que vocês não estão vendo. Vou fechar o meu aqui. Então, vamos lá. Aqui está o nosso eixo X e aqui está o nosso eixo Y. Quais pontos que estão nesse gráfico, né? Vamos pegar os números do domínio e suas imagens. Qual ponto pertence a esse gráfico? O ponto -2 tem imagem -1. Então, -2 tem imagem -1. Qual o outro ponto que está nesse gráfico? O 0 tem imagem 1. Ô, Luiz. Oi. Você tá num plano cartesiano? Não. Ainda tá. Não. É porque só agora que seu desenho chegou aqui pra mim. Pois eu tô com esse problema. Tentei dar aula de cálculo outro dia e estava atrasando muito a minha explicação com a imagem aí. Nem consegui dar aula, mas vamos tentando aqui, ok? Quais vocês me parem aí. Viu? E o ponto R é o ponto quando x é 1, a imagem do 1 é 2. Então, pronto. Esses pontos que eu tenho no gráfico, né, dessa função aqui. Eu não tenho mais ninguém no meu domínio. Então, vamos marcar esses pontos lá. -2 de x
com 1 menos 1 de y. Então, esse ponto está no gráfico. Esse é o ponto P. Vamos marcar outro ponto agora. 0 de x com 1 de y. Esse ponto aqui. Esse é o ponto Q. E o último ponto, 1 de x com 2 de y. 1 de x com 2 de y. Esse aqui é o ponto R. Posso ligar esses pontos, gente? Peraí, que nem Sim. apareceu os pontos. Não apareceu? Eles vão aparecendo aos poucos. Mas antes era assim também? Demorava um pouquinho? Não, antes era Não. mais rápido. Pois é, eu não sei o que está Prontinho. acontecendo. Tá. Posso ligar esses pontos aí agora? Pode. Sim ou não? Sim, ué, pode ligar. Não posso ligar esses pontos, galera. Por que eu não posso ligar esses pontos? Porque se ligo esses pontos, ó, como é que eu vou ligar aqui? Aqui tem um número x e na hora que eu ligo eu falo se ele está no gráfico da função, ele devia estar no domínio. Então eu não posso ligar. O gráfico da função f é formado ok? Eu queria ligar ele de qualquer forma. Eu poderia fazer assim para ligar, ó, e aí cada um poderia ligar eles de uma forma diferente, então a função teria várias formas. Não, né? Dado uma função, ela só tem uma representação gráfica. Então, essa função em especial, o domínio dela tem 3 números, menos 2, 0 e 1. Então, ela é formada só por 3 pontos. O gráfico dessa função é esse que está aí. Beleza? Você pode explicar de novo? É porque seu áudio cortou muito. Luiz? Oi. Você pode explicar de novo, por favor, por que não pode ligar os pontos? É porque seu áudio cortou muito, você tá falando. Cortou muito mesmo, não deu pra entender. Explicar o quê? Por que eu não posso ligar? Isso. É porque seu áudio cortou demais enquanto você estava explicando, não deu para entender, não. Por favor. Problemas. Olha aqui. O domínio não tem a ver com os valores de x? Sim. Sim. Quem que é o domínio da minha função? É só o menos 2, o 0 e o 1, correto? Sim. Então, ao desenhar o gráfico da minha função, os únicos números que podem aparecer no domínio, no x, é menos 2, 0 e 1. Se eu falo que o gráfico dessa função é esse aqui, ó, por exemplo, olha o tanto de valor de x que está aparecendo aqui além do menos 2, 0 e 1. Deixa eu devagar, tá dando um atraso aqui. Eu tô passando 7, né? Tô passando 7 e 2. Olha lá, suponho que eu liguei esses pontos. Estão vendo aí? Sim. Olha lá, aparecem vários valores de x no gráfico dessa função, entre menos 2 e 1, que não pertencem ao domínio da f. Então, esse não pode ser o gráfico, porque aqui esse intervalo todo aqui, ó, é intervalo do domínio da f. Só que aqui tem infinitos números e o domínio só tem 3. Tá claro? Então, o gráfico da função f é formado só por esses 3 pontos. Ok. Gente, tá tendo muito atraso a minha escrita com a imagem. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se é o Teams.
Agora que vocês viram o rabisquinho. Vocês estão vendo o que aí? Vocês estão vendo a cobrinha ali no eixo X? Ah, sim. Agora que apareceu. É, pra mim também. Pois é, tá demorando demais. Apareceu agora. Vamos falando devagarzinho e a gente vai tentando pegar aí. Ok? Ficou claro porque que o gráfico, então, é só esses 3 pontinhos? Esses são só esses 3 números que estão no domínio de F. Ok. Então, como que a gente pode descrever o gráfico de uma função? O gráfico de uma função a gente pode descrever por esse conjunto aí, ó. São todos os pontos pertencentes ao R2. Por que R2? Porque a gente não desenha o gráfico, não é no eixo cartesiano? Então, aqui tem X e aqui tem Y. Então, um ponto que eu pego aqui, ele tem 2 coordenadas, X e Y. Tá? E por que eu falo que eu pertenço ao R2? Porque o X ele varre todos os reais e o Y também vale todos os reais. Então, o que a gente está falando é sobre um produto cartesiano R vezes R. Eu já falei um pouco para você sobre esse produto cartesiano. Tá? O produto cartesiano de 2 conjuntos é formar todos os pares ordenados que pertencem, cujo primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento ao segundo conjunto. Tá? Então, o gráfico de uma função ele é dado por todos os pares ordenados, todos os pontos, tal que y é o f de alguém, tá? Para esse alguém pertencente a A. É exatamente o que a gente estava fazendo ali no item anterior. Ó. Eu tinha A e tinha B. Peraí que eu saí. Eu escolhi um X. Esse X era X1, por exemplo. Ele é mandado no F de X1. Escolhi X2, esse X2 era mandado lá no F de X2. Esse conjunto de pontos que eu consigo, X1, F de X1, X2, F de X2. Esse conjunto de pontos, eles determinam quem é o gráfico da função na hora que eu jogo lá no plano cartesiano. Tá? Vamos fazer exemplos que vai ficar claro para vocês. Vocês conseguem me escutar um pouquinho? Tá dando pra te escutar. Ah, então tá. Eu vou fechar meu celular e colocar o áudio do meu celular. Agora seu áudio tá distante, Luiz. O áudio vai ficar um pouco distante, mas eu vou tentar falar mais alto. E aí, qualquer coisa, vocês me parem, ok? Tá bom. Então, vamos lá. O que vocês estão vendo aí na tela? O Teams. Nós estamos vendo aí. Agora sim. Tá muito lento. Então, vamos lá. Seja a função dada por esse gráfico. Qual é o domínio de F? X. O domínio a gente olha no X, não é? Perguntar qual é o domínio no gráfico é perguntar quais são os valores de X que abrangem o gráfico, né? Os valores de X que abrangem o gráfico estão aqui, ó.
Estão vendo aí? Tá dando pra ver. Então, o domínio de f é um intervalo que vai do 1, do x igual a 1 fechado, até quem? O 6 aberto. Fica claro? Aham, a gente só tá olhando para vocês escrevendo mesmo, porque o desenho tá pequenininho. O desenho tá pequeno? Não dá para enxergar os números que tá lá. Eu pelo menos não enxergando. Melhorou? Aí, agora sim, tá melhor. Vamos lá, então. Vou escrever aqui de novo. Ó. O domínio de f, então, eu olho no x. É onde eu tenho o gráfico no eixo x. Onde eu tenho o gráfico no eixo x? Do 1 até o 6. Então, é do 1 fechado ao 6 aberto. Porque no 6 tem uma bolinha aberta aqui. Tá certo? Tá certo. O B. B é o contradomínio. O contradomínio a gente olha no Y. O contradomínio, gente, a gente pode definir ele do jeito que a gente quiser, tá certo? Eu posso falar que o contradomínio de F são os números reais. É o eixo Y todo. Mas eu posso falar que o contradomínio é igual ao conjunto imagem também. Isso não faz diferença. Se eu quiser falar que o contradomínio é igual ao conjunto imagem, quem que seria o contradomínio? Aí a gente já responde o item C. Quem é a imagem? A imagem, eu olho não é no eixo Y, gente? No Então, caso aqui é o 2 e o... é onde eu tenho O gráfico. 2 e o 5, Começa aqui no 1, né? Tá vendo que aqui eu tenho gráfico? Então, vai tá. até onde? O 5, não é? Até o 5. Fechado, porque a imagem do 1 aqui eu tenho. Ó, o 5, 1 é a imagem do 5. Então, a imagem de F começa no 1, fechado, e vai até o 5, fechado. Tudo bem? Então, vamos recapitular. No gráfico, domínio, eu vou olhar onde tem gráfico no eixo X e vou colocar nos intervalos onde aparece gráfico. Imagem, eu vou olhar onde tem gráfico no eixo Y. O contradomínio, vocês podem definir de qualquer jeito, não tem problema. Tá? É claro que a imagem tem que estar contida no contradomínio, mas o contradomínio sempre vocês podem definir como reais, exceto que tem algumas funções que vão ter algumas características, tá? Que aí a gente fala lá na frente. Por que o 6 ele tá aberto e não tá fechado? Porque o 6, olha aqui, a bolinha aberta aqui no 6, ó, tá vendo? O 6 não tem. A gente tem que olhar a bolinha também? Também, os extremos. A bolinha fechada é intervalo fechado, a bolinha aberta é intervalo aberto. Ah, tá. Obrigada. Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo aí. Deixa eu aumentar aqui. Aliás, vou voltar que eu tenho umas perguntas para fazer sobre esse gráfico. Uma pergunta. Essa função representada por esse gráfico, vou até acrescentar aqui, possui raiz? Sim ou não, gente? Como é que a gente sabe se ela possui raiz ou não? Qual que era a definição de raiz mesmo? Que não poderia ter o zero nem números negativos. As raízes são fizeram a função, não é? Sim. Então, zerar a função é fazer o y ser zero.
Correto? No plano cartesiano, onde que estão os valores em que y é zero? Hein, galera? No plano cartesiano, onde ficam os pontos em que y é zero? No 6 e no 1? Não. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar um plano cartesiano. Qualquer. Eu quero que vocês me deem um ponto desse plano que o y seja zero. Onde que tá? Vou colocar uns pontos aqui e vocês me falem. Esse ponto aqui tem y igual a zero? Não. O y dele tá aqui, né? Esse ponto aqui tem y igual a zero? Não. Tá. Esse ponto aqui tem y igual a zero? Peraí, que a gente só vai esperar aparecer. Ah, tá, sim. Esse Porque tem. tá tocando no eixo X. Tá? Isso. Esse aqui tem? Sim. Sim, esse aqui tem y igual a zero? Ah, não, porque tá no eixo Y. Não. O x é zero, né? É. Então, os pontos que tem y zero, eles estão onde? Sobre o eixo? Eixo X. Sobre o eixo x. Então, essas vão ser as minhas raízes. As raízes de um gráfico vão ser os valores de uma função, desculpa, vão ser os valores em que o gráfico corta o eixo x. Esse gráfico aqui corta o eixo x? Não. Não, então essa função não tem raízes. Ficou claro, gente? Sim. Sim. Outra perguntinha que eu quero fazer a respeito desse gráfico aqui. Essa função possui máximo? Possui o quê? Máximo. Ela, Que isso? toda vez que eu falo em função, eu falo y ou x. Eu penso em y ou x, gente. Y. Quando eu falo a função possui máximo, a minha pergunta é: qual é o valor máximo que o y tem? Onde que o y atinge seu maior valor? Aqui é qual? O 5. Correto? Então, essa função possui o máximo, e o máximo dela é 5. E a minha segunda pergunta é: essa função possui mínimo? Sim ou não? O y, qual que é o menor valor que o y assume? Existe? Sim, é o 1, é porque a bolinha ali tá fechada. É 1. Então, ela também possui mínimo, e o mínimo é 1. Ok? Ficou claro isso aí? Mas se a bolinha, tipo, do 1 estivesse aberta, aí ela não teria mínima, né? Ou então, se ela... Então, vamos pegar esse caso aí. Olha, boa pergunta. Quem fez a pergunta? Lavínia. Lavínia, se essa bolinha estivesse aberta, então esse ponto não pertencia a esse gráfico, não é? Não. Então, de fato, aqui a gente não teria mínimo. A gente teria o que a gente chama de cota inferior. Ínfimo. O ínfimo é a menor cota inferior que a gente fala, é o nome que a gente dá. Ok? Essa função ela não tem mínimo, mas ela tem ínfimo. O ínfimo é aquele número que está tão perto desse mínimo quanto a gente queira. A gente não consegue determinar quem que é o ínfimo, mas esse ínfimo existe.
Não existe mínimo, mas ínfimo existe. Ínfimo é um número que está muito perto daquele que seria o mínimo da função. Ok? Mas isso é assunto para quem for fazer uma graduação aí. Entendi. Mas, se fosse uma bolinha aberta aqui, a gente não tinha o mínimo. Como se eu tivesse uma bolinha aberta aqui no 5. Mas se fosse uma bolinha aberta aqui, também não teria máximo. Beleza? Ok, obrigada. Vou fazer mais uma pergunta. Eu quero que vocês me falem qual o intervalo que f é crescente. Qual é o intervalo que f é crescente, gente? Onde que f cresce? É quando tá ascendente, né? Então, Toda vez que eu pergunto qual é o intervalo, eu pergunto qual é o intervalo do domínio. Qual é o intervalo do x que a função está crescendo? de 1 até 2, né? De 1 até 2 ela cresce? Aqui, de 1 até 2 ela Ou vai. não? Aqui ela decresce. Onde que ela começa a crescer? Do 5 ao 6. Do 5 ao 6. Do 5 ao 6 é o intervalo que cresce. Pode ser aberto, pode ser fechado, tanto faz, tá? Do 5 ao 6 ela cresce. E onde que ela decresce? Aqui ela decresce, não é? Do 1 ao... Do 1 ao 5. Isso, aqui decresce. Então, gente, é isso, tá? Ao dar um gráfico, são essas perguntas que a gente vai querer responder. Domínio, imagem, intervalos de crescimento, intervalos de decrescimento, ponto máximo, ponto mínimo, raízes, ok? Bom, nós vamos fazer mais exemplos aqui. Aqui, vamos responder perguntas desse aqui. Qual que é o domínio do gráfico, desse gráfico aí da G? É o -1, né? Começa lá no x igual a -1, fechado. Tá aberto. Está aberto, então começa no -1 e vai até aonde? Até o 3? Não. Não, percebe que aqui eu não tenho uma bolinha, não, né? Isso indicando que esse gráfico continua. Então, até onde que ele vai? Até o infinito. Até o mais infinito. Perfeito. Infinito é sempre aberto. Então, esse é o domínio, ó. O quão o gráfico percorre o eixo X. B. Qual é o contradomínio? Contradomínio, eu falei que a gente pode definir do jeito que a gente quiser. Eu posso falar que o contradomínio é reais, tranquilo. Ou eu posso falar que o contradomínio é igual à imagem. Imagem é mais importante. Quem que é a imagem desse gráfico? O 2. 2 não, aqui, ó. Ah, não, peraí. No 1, né? Imagem, olha no Y. Começa aqui No 1. Começa no 1 e vai até? Vai até o 2. Não. Aqui tem gráfico ainda. Ah, o conjunto imagem, ele pode ser o resto. Ah, tá. Pode, onde tem gráfico no eixo Y. Onde tem gráfico no eixo Y? Do 1 até o... Até o resto do 4. Do reto escrito. Aqui continua o gráfico. Então vai até o infinito também. Até o infinito também. É onde eu possuo o gráfico no eixo Y. Se você passa uma reta aqui e cortou um ponto do gráfico, esse cara está na imagem. É porque eu estava olhando só os pontos que estavam me dando. Ah, não. Aqui é infinito, né? Tem raiz essa função?
Não, ela não tem raiz. Por quê? Porque não toca o eixo X. Tem raiz. Ela tem máximo? Não. Não, porque ela é infinita aqui, ó. Ela é tão grande quanto eu queira. Sem raiz, sem máximo. Tem mínimo? Não, ela também não tem mínimo. Tem o mínimo dela aqui, ó. Ah, mas a bolinha não tá aberta? Não. O mínimo tá aqui, ó. O menor valor que ela assume é aqui no 1. Tá claro? Ah, tá. Ou a gente olha o mínimo é no eixo Y, né? O Y, o mínimo da função. O mínimo da função é o mínimo do Y. Ah, Função tá. é Y. Sim. Então, eu olho no Y. Ok. Ela tem máximo? Não. Não, porque ela cresce infinitamente, né? Qual que é o intervalo em que ela cresce? Do 1 ao infinito? Não, do 1 não. Não é do 1, né? É daqui, mais ou menos. Eu não sei que número tem. Meio. Do meio até o infinito. Simplesmente eu olho no domínio. E qual é o intervalo que ela decresce? Do meio ao 1, porque do 1 ao menos 1 ela também tá crescendo. Não, Eu acho. tá crescendo, no menos 1 ela começa a decrescer, né? É do menos 1 ao meio. Do meio É isso mesmo, dá um número. ao meio, tanto faz aqui fechado ou aberto. Vou colocar dentro. Ok? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Claro. Se ela encostasse no eixo X, ela teria um mínimo? Não, ela poderia fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Aqui ela encostou, aqui a gente teria uma raiz, ok? Só que aí ela teria mínimo. Olha aqui, ela tá lá embaixo, ficando cada vez menor, então não teria mínimo, não. Entendi. Entendido? Entendi. Obrigada. Nada. Vamos para a próxima. Essa aí tá um pouquinho mais elaborada, né? Vamos lá, gente. Quem que é o domínio dessa aqui? Onde que o domínio começa? Do menos 2, Isso, começa no menos fechado ou aberto? fechado. Fechado, porque a bolinha fechada no menos 2. Aí eu vou percorrendo o eixo X, ó. Percorri. Tem gráfico. Aqui no 2 ele dá uma quebrada, correto? Então eu vou do menos 2 ao 2. Fechado também, porque essa bolinha aqui está fechada. Só que depois eu continuo tendo gráfico. Se eu continuar a partir do 2 percorrendo aqui, ó, também faz parte do domínio, tá vendo? Então eu tenho que fazer uma união aqui de mais um pedaço desse gráfico, que começa no 2 aberto agora, que é bolinha aberta, Vai até o 5. fechado, correto? Só que depois eu continuo com o gráfico. Olha lá, ó, o gráfico continua daqui até lá o infinito, tá vendo? Então eu vou unir mais um intervalo, que é do 5 aberto agora até o mais infinito. Ficou claro o domínio dessa função, gente? O domínio tem 3 partes, a função tem 3 partes, o gráfico dela. Então o domínio também vai ter 3 partes. Então, quando o gráfico estiver, assim, vamos dizer, dividido assim, aí a gente pode fazer o domínio através de união de diferentes partes do gráfico.
Perfeito. Tanto quantas partes o gráfico tiver. Ok. Beleza? Vamos lá. Quem que é a... Contra domínio eu nem vou olhar porque eu falei com vocês que não é muito importante. Quem que é a imagem? Imagem eu olho no eixo Y, não é isso? Então vamos lá. Onde o gráfico começa no eixo Y? Ó, daqui do menos 5 até o 2. No 2 ele dá uma quebrada, tá vendo? Então, menos 5 fechado até o 2. O 2 a bolinha está aberta. Depois o gráfico continua no eixo Y, só lá no menos 1. Né? Menos 1, vou caminhando até o 1. Depois não tem gráfico mais aqui, não. Ó. Então, união, quando menos 1 é fechado, ele é a imagem desse cara aqui, do menos 1 até o 1, fechado. Ok? Depois, entre 1 e o 2, a gente não tem gráfico, então não tem imagem. E depois o 2. O 2 é a imagem de alguém. Tá? Então, união. O 2 está a bolinha aberta aqui, mas o 2 é a imagem desse número. Então, o 2 está na imagem. A gente pode colocar assim, ó. Do 2 até o 2. O único número que tem aqui nesse intervalo é o 2. Acima do 2 não tem gráfico mais, então não tem imagem. E nem abaixo do menos 5. Tá claro? Professor, Oi. a primeira imagem não é do menos 5 até o menos 2, não? É menos 2, desculpa. Menos 2. Obrigado. Tudo bem, gente? Sim. Tem raiz? Tem. Vou apagar aqui, tá? Quais são as raízes? Menos 2. Isso, o gráfico corta o eixo X do menos 2. E no Onde? 2. Não, tem mais uma aí no meio aqui, ó. E aí o 0, né? A No origem. 0 e no 2. Essas são as raízes dessa função, onde corta o eixo X. Tem máximo? Não, né? Porque a última parte tá no infinito. Mas o Y tem algum valor de Y que é o maior de todos no gráfico? O 5, então. Y. Ah, o Y. O 2. O 2. 2 é o maior valor que o Y atinge. Ó. Esse pontinho aqui, ele tem Y igual a 2. Acima disso não tem gráfico. Então, o máximo dessa função é 2. Tem mínimo? A função tem mínimo? O Y tem mínimo? É o menos 5. Menos 5. Perfeito. Onde a função cresce? Quais são os intervalos em que ela cresce? Vamos lá olhar? Eu vou colocar aqui de verde para eu ter que copiar. Ela cresce do menos 1 até 1, tá vendo? Está crescendo. Ok? Depois, ela não cresce em lugar nenhum. Então, do menos 1 a 1, ela está crescendo. Onde que ela decresce? Ela decresce em mais lugares, né? Ela está decrescendo do menos 2 ao menos 1 e do 1 ao 2. E depois ela decresce também do 2 ao 5. Então, do menos 2 ao menos 1, do 1 ao 2,
do menos 2 ao menos 1, do 1 ao 2 e do 2 ao 5. Aí aqui eu posso até juntar tudo, né? Do 1 ao 2, do 2 ao 5, eu poderia falar que é do 1 ao 5. Não tem nada a ver. E tem uma outra parte aí, que ela não cresce e nem decresce, né? A gente fala que ela é constante. Constante. Ela é constante do 5 até o mais infinito. Cinco aberto ao mais infinito aberto. Claro, gente? Sim. Sim. Então tá, vou encerrá-la por hoje. Eu tinha uns exemplos para fazer da. Ah, tá. Antes de eu encerrar, deixa eu só falar sobre isso aqui. Toda vez que a gente pega um desenho, toda vez que a gente pega o desenho de um. Deixa eu passar aqui. O desenho de um gráfico, por exemplo, vou fazer alguns desenhos aqui, tá? Vou fazer dois desenhos só. Esses gráficos, eles representam alguma relação. Mas qual deles que representa uma função? Qual deles eu posso falar que é gráfico de uma função? Aí o que a gente faz, gente, é o teste da reta vertical. Você pega o desenho de um gráfico e traça uma reta vertical durante todo o domínio desse gráfico. Ó, vou traçar retas verticais aqui, aqui. Se essas retas verticais tocarem em apenas um ponto do gráfico, o gráfico representa uma função. Que é esse caso, ó. A reta vertical tocou só aqui, tocou só aqui, tocou só aqui, só aqui. Agora, olha esse outro exemplo. Se eu traço uma reta vertical aqui, ó, quantos pontos do gráfico essa reta tocou? Aqui, 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 aqui. Isso aqui não é função. Isso aqui não representa o gráfico de uma função. Para ser função, isso aqui tem que acontecer, ó. Só pode tocar uma vez. É o que eu estava falando aqui, ó. Teste da reta vertical. Seja f uma função com domínio D de R em R. Então, cada ponto x pertencente a D só pode ter uma imagem. Assim, para cada x, temos um único par ordenado xy. Isso significa que numa mesma reta vertical, apenas um ponto pode ser marcado. Logo, caso existam dois ou mais pontos de uma curva que estejam numa mesma reta vertical, então essa curva não representa uma função real. É esse exemplo aqui também, ó. Veja bem. Aqui, toda a reta vertical que eu traço vai cortar só um ponto do gráfico. Aqui não. Se eu traçar essa aqui, ó, elas tocam em mais de um ponto. Então, isso descaracteriza o gráfico de uma função. Ok? Ficou claro? Então a gente tem que traçar retas e cada reta só suporta um ponto, não pode ter mais de um, senão não é uma função. Exatamente. Ah, Então, minha barra de ferramentas sumiu aqui. Cadê ela? Aquela barrinha aqui. Você não está preparado, não? Depois eu desculpo. Então é isso, galera. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Ô, Luiz, tá me escutando? Tá. Oi.
Pode falar. Ah, tá. É porque eu pensei que não dava dando para escutar, não, porque deu mal qualidade de rede. Sobre a pontuação do primeiro bimestre, vai ter recuperação ou não vai? Vou fechar as notas até amanhã. E aí eu vejo se há necessidade ou não. Ok. Ok? Vou tirar a lista de presença aqui, parar a gravação. Um abraço para vocês e até amanhã. Tchau, até amanhã, Luiz. Tchau. Obrigada pela aula. Tchau. Tchau, tchau.